Bom, eu vou ler uma passagem de um pequeno livro de uma escritora espanhola, Rosa Monteiro. O título do livro é A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. A Rosa Monteiro ela vai falar sobre a Marie Curie, que ganhou 2 prêmios Nobel, um de Química, junto com seu marido, e outro sozinha, após a morte do marido, de Física. Bom, para que a gente saiba, o Nobel ele premiou apenas 6 mulheres. A Marie Curie conseguiu ganhar 2, e a filha dela, 20 anos depois, ganhou 1. Então, só a família dela é possuidora de 3 prêmios Nobel. A Rosa Monteiro recebe o material da Marie Curie para escrever sobre ela no momento em que o marido dela acabou de falecer. Ela pega o diário da Marie Curie e a frase inicial fala sobre a ridícula ideia de nunca mais te ver, quando ela comenta sobre a morte do marido dela, que era o grande amor da vida dela. Então, a Rosa Monteiro ela discorre sobre essa relação entre a morte de 2 pessoas tão queridas, e de uma maneira tão bonita. E numa das passagens do livro, onde ela relata exatamente o momento onde o marido morre, né, onde ela está no hospital junto ao marido, um momento bastante triste. Logo depois que ela relata esse momento, ela escreve: e veja só, o que acabo de fazer é o truque mais velho da humanidade diante do horror. A criatividade é justamente isso, uma tentativa alquímica de transformar o sofrimento em beleza. A arte, em geral, e a literatura, em particular, são armas poderosas contra o mal e a dor. Os romances não os vencem, são invencíveis, mas nos confortam do espanto. Em primeiro lugar, porque nos unem ao resto da humanidade. A literatura nos torna parte do todo. E no todo, a dor individual parece que dói um pouco menos. A magia também funciona porque quando o sofrimento nos alquebra, a arte consegue transformar essa ferida feia e suja numa coisa bela. Eu narro e compartilho uma noite lancinante e, ao fazê-la, lanço faíscas de luz à escuridão. Pelo menos funciona para mim. Por isso, Conrad escreveu O Coração das Trevas para exorcizar, para neutralizar sua experiência no Congo, tão terrível que quase o deixou louco. Por isso, Dickens criou Oliver Twist e David Copperfield, para conseguir suportar o sofrimento da própria infância. É para fazer algo com tudo isso, para que não nos destrua, com todo esse clamor desesperado, com um interminável desperdício, a furiosa dor de viver quando a vida é tão cruel. Nós, humanos, nos defendemos da dor sem sentimento, enfeitando-a com sensatez e beleza. Esmagamos carvão com as próprias mãos e às vezes conseguimos fazer com que pareçam diamantes. Drica. Boa noite, queridos. Ela é atriz, pesquisadora do Lume desde 1994, membro do Conselho Artístico e de Pesquisa do Núcleo, é autora de livros e artigos em livros e periódicos, doutora e mestre pelo Instituto de Artes da Unicamp e professora plena no programa de pós-graduação em Arte da Cena na mesma universidade. Com ênfase na prática como pesquisa, é apaixonada pelos temas atuação, mimesis corpórea, dança pessoal, dança butô e desmontagem. No plano da escrita, ela persegue a pergunta: qual é o verbo da atriz, do ator? Para o encontro dessa noite, nós convidamos Ana Cristina Colla. Ana, a sala é 2 salas, é toda sua. Muito obrigada. Escuta, a minha primeira experiência assim, falando nesse espaço, então se eu estiver falando muito acelerado ou alguma coisa estiver sendo interrompida, por favor, só me falar que eu desacelero e me adapto aqui, tá bom? É um pouco estranho isso de estar falando de frente para uma tela com todo mundo congelado, então pode ser que role uma dispersão. Eu vou fazer esse exercício aqui. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, a presença de todo mundo aqui, fico muito feliz, né, como todo mundo estou nesse espaço de isolamento, então é como se eu estou vivendo dentro de uma bolha, e essa bolha de alguma maneira se abre aqui dentro desse pequeno quarto. Então é muito feliz para mim estar aqui com tanta gente interessada em ouvir aquilo que eu tenho para estar partilhando, para estar dizendo.
agradecer o João, quando ele me fez o convite, eu achava que era uma coisa bem pequenininha para os alunos dele, depois que eu fui tendo e acompanhando e vendo a dimensão. Então, muito obrigada ao João, ao Tiago, à Drica, ao Flávio, por essa possibilidade de estar aqui, pelo convite. Primeiro, eu fiz aqui um roteirinho para tentar, porque são 30 minutos, né? Então é um tempo curto, depois a gente pode bater um papo, mas eu vou tentar ser o mais objetiva possível nesse momento inicial, ao mesmo tempo tentando dar esse panorama geral dentro do tema que eu escolhi para recortar. Primeiro, eu queria falar de onde eu falo, né? Queria um pouco localizar. Como a Drica já falou aí nessa apresentação, eu sou atriz do Lume Teatro. Por que é importante essa filiação? Porque quando eu estiver falando aqui na minha trajetória de pesquisa, vou estar aqui falando em primeira pessoa, mas eu queria que todo mundo nesse momento visualizasse comigo esse conjunto. Esse trabalho todo foi desenvolvido dentro de um espaço que é coletivo, que é partilhado, e é assim que eu entendo o processo de criação. É dessa maneira que toda a minha trajetória se formou a partir desse encontro com essas pessoas, sejam os atores do Lume, sejam as pessoas que circulam o nosso espaço, sejam as pessoas que eu encontrei pelo caminho. Então, esse espaço todo, esse processo todo de criação que eu vou estar partilhando, ele, na verdade, é um grande nós, assim, ele vem junto com muitas pessoas que criaram e que fazem parte desse trabalho junto comigo. Isso, para mim, é bem importante. Outra coisa é que todo o processo que vai estar sendo falado, ele se deu no tempo. E eu acho que, mais do que nunca, a gente está experimentando na carne essa dilatação do tempo. Isso, para mim, foi algo muito importante de aprender a respirar e entender que essa construção do processo criativo, ele se dá no tempo, e esse tempo é um tempo largo. Eu, quando era mais jovem, não tinha essa dimensão, com todas as crises que vêm, quando você está começando a trilhar, e é um prazer muito grande quando você olha para trás e vê uma trajetória traçada, e como ela só foi possível acontecer com a densidade com que aconteceu, porque ela teve essa relação no tempo, nessa construção que é dia a dia, e só assim que isso se sedimentou. Então, acho que esse respirar no tempo foi algo, para mim, um aprendizado importante. Outra coisa, eu vou estar falando desse espaço da atriz, mas queria também deixar marcado que eu entendo esse espaço de construção de uma trajetória ligada à atuação, não só na relação em sala de trabalho, no processo criativo e no espetáculo, mas também num processo pedagógico de transmissão, no processo de escrita. Eu vejo que esses diferentes campos é o que me compõe enquanto essa atriz. O meu processo de estar em cena é um espaço de investigação. Quando eu estou no processo de transmissão, em cursos, em demonstrações, é um outro processo, mas que ele está o tempo inteiro alimentando, trazendo novas questões, novas provocações, e isso está dilatando esse espaço da artista, dessa criadora enquanto atriz. A mesma coisa quando eu me disponho a escrever sobre o trabalho, que também é uma maneira de organizar, se provocar, refletir sobre aquilo que vai sendo feito, ele também me compõe. Então, eu não entendo esses campos como campos separados, eles são parte desse grande todo. Então, tudo que eu vou estar falando está a partir desse trabalho, que parte do coletivo, que tem essa relação com o tempo, e esse hibridismo entre ensinar, atuar, estar na cena, no espetáculo, a escrita, todos os processos que, para mim, estão interligados, fazendo esse grande recheio. Eu escolhi falar, nesse momento, pegando o recorte que eu estabeleci no espetáculo Serestando Mulheres, na desmontagem Serestando Mulheres, porque eu acho que dentro desse processo ele consegue um pouco abarcar esse caminho e ao mesmo tempo dar um panorama mais pessoal de quais foram as minhas eleições dentro desse corpo coletivo, quais foram os lugares, os caminhos por onde eu me aprofundei e pude ali imprimir um pouco, né, dessa minha singularidade. O Serestando Mulheres, ele foi um trabalho que eu comecei, que eu fiz em 2013. Eu estava completando 20 anos de pesquisa no Lume e, 20 anos é tempo pra caralho, né? Aí eu olhei para trás e me deu esse desejo de falar sobre esse caminho. Alguma coisa, eu queria olhar para trás e visualizar por onde é que eu andei, esse trilho, e dialogar a partir desse lugar.
naquele momento, para mim, pulsava muito forte a questão com o feminino. Não sei se porque eu, em 2006, tinha tido minha primeira filha, em 2010, um segundo filho, então essa questão do feminino, que, claro, a maternidade traz isso, né, na carne de maneira muito poderosa. Na época, eu também estava indo a alguns encontros do Vértice Brasil, que é um encontro que se passa em Florianópolis, que é um encontro de mulheres que fazem teatro, que é um braço do Madalena, que é uma rede grande que acontece em encontros em vários países, que o foco é o feminino, então também isso estava pulsando. Aí, nesse momento, quando eu desejei esse trabalho de olhar para trás, o que me veio foram justamente as figuras femininas desse percurso. E eu parti desse princípio de recortar, então, essas figuras femininas e, a partir dali, dar a ver essa trajetória. Serestando, ele entra dentro do... Mais do que um espetáculo, eu o chamo de desmontagem. A desmontagem, ela é eu chamo de procedimento, que está ligado a... Ela vem da raiz das demonstrações de trabalho e é o lugar, o espaço onde o artista fala sobre sua trajetória a partir do seu próprio olhar. É um processo de desconstrução, de recriação, e dentro desse processo de desmontagem, a eleição que você faz, ela acaba passando por aspectos poéticos, políticos, onde o artista dá a ver, onde ele revela o que está por detrás das escolhas. Para mim, naquele momento, eu queria muito falar sobre esse trânsito da vida da artista e como essas coisas, durante essa trajetória, estavam totalmente umbricadas. Então, resumindo, dentro disso veio esse percurso, esse fio conectado às mulheres, e dentro dessa poética, dentro desse procedimento da desmontagem. Eu não vou entrar muito dentro de quais foram as eleições exatamente para a construção do Serestando. Eu vou focar aqui nesse processo que passa pela mimesis corpórea, pela dança pessoal, um pouco quais foram os procedimentos que estavam por detrás da criação dessas figuras. Naquele momento eu chamei o Fernando Vilar, que é um super artista, professor da Universidade de Brasília, para ser meu parceiro também nessa criação. Claro que o diálogo com os atores do Lume também foi parte disso. E o Fernando foi alguém que trilhou junto comigo esse percurso também, então acho que é importante dizer que ele foi esse parceiro fiel ali nesse caminho. Bom, no Serestando, eu abro o trabalho falando da figura da mãe. Mais do que falando da mãe, eu ali traço uma dança com um tecido, com um objeto que para mim simboliza esse espaço. Por que aqui eu trago a mãe? Para mim, essa raiz relacionada à minha mãe, eu fui uma filha de uma mãe depressiva, que passou um grande período em hospitais psiquiátricos. Então, essa relação ali com esse lugar, com essa ferida, ela é um lugar que é uma segunda pele que me acompanha. E eu vejo o quanto esse lugar que me trouxe ali os olhos aguados e uma certa melancolia na maneira de olhar a vida, me imprimiu um olhar que é fundamental para o meu trabalho de criação. E não falo isso aqui enquanto achar que o artista tem que cultivar o espaço de dor para fomentar a sua pesquisa, mas eu digo que ele trazê-la para esse trabalho foi uma maneira de reconhecer o quanto esse espaço me compõe, o quanto essa figura me compõe e determina e participa do meu olhar em tudo que eu faço, seja na vida, seja nessa criação. Então, é só dar esse crédito para ela aqui presente nesse momento e nesse trabalho. A primeira mulher que eu trago no Serestando é a Dona Maria. A Dona Maria, ela fez parte desse primeiro momento da mimesis corpórea. Ela é uma mulher que eu conheci em Jaraguá, no Goiás. Nesse primeiro momento da mimesis, quando eu fiz a primeira viagem de pesquisa de campo, isso foi em 1993. Ainda era formanda no Artes Cênicas da Unicamp. Luiz Otávio Bunier, fundador do Lume, junto com Ricardo Pussetti e Carlos Simeone, eram os diretores, coordenadores desse trabalho de formatura. Naquele momento, a gente queria pesquisar lendas, causos, histórias do Brasil.
E o Bunier, naquele momento, falou, bom, se vocês querem falar sobre as histórias do Brasil, não vamos ler nos livros, vamos viajar e vamos até esses lugares e encontrar as pessoas que ainda contam essas histórias. Para mim, isso foi um marco divisor na minha vida, no processo de criação. Eu sou do interior, sou de São João da Boa Vista, uma pequena cidade do interior, me desloquei de lá para Campinas para entrar na universidade, e esse era o meu pequeno mundo. Vir para Campinas, para mim, já era uma grande conquista, um grande deslocamento. Quando, nesse momento, com essa provocação, a gente parte para fora, para o Brasil, para esses interiores todos, eu fui para Tocantins e Goiás, outros atores foram para o Amazonas, a gente viajava em duplas, em trios, cada um foi para uma parte. Para mim, nesse lugar foi realmente um divisor, porque a partir daí é como se meu olhar foi contaminado pela mimesis, nesse sentido de... Contaminado não é uma palavra boa, né? Foi impregnada, eu acho, por esse olhar desse fora penetrando o tempo inteiro no trabalho. Nesse primeiro momento em Tocantins e Goiás, era um momento da mimesis em que a gente estava indo em busca de uma certa fidelidade às mimesis. Então, o processo de pesquisa de campo, que é esse que você sai, se desloca do seu espaço, da sua sala, e vai para um outro território, esse processo de contaminação, de encontro, ele vem impregnado depois para quando eu retorno para o meu pequeno espaço novamente. Então, o processo da mimesis, ele passava, naquele momento, principalmente, por esse espaço da observação, em que eu vou a campo. A ideia, o treinamento tinha, nesse momento, muito forte a relação com as ações físicas. Então, era um momento em que a observação passava por essa observação mais precisa possível da gestualidade, da corporeidade, das qualidades de energia, ritmo, peso, tensões. Então, era necessário ali o desenvolvimento de um olhar mais apurado, que não só esse olhar das coisas que passam me atravessam, mas um olhar um pouco mais objetivo, que eu pudesse também trazer depois para a sala de trabalho alguma materialidade para poder estar transformando isso em ações, em corpo e tudo mais. Então, a gente usava nesse momento a máquina fotográfica, o gravador, que na época era fita cassete, diários de anotação, onde a gente ia aprendendo a como fazer essa anotação, de maneira a se apossar desse material para quando voltasse para a sala de trabalho. Como isso era feito em processo de viagem, não tinha ali um espaço para observar e voltar para a sala. Isso tinha que estar, de alguma maneira, retido em algum suporte para que, quando retornasse um mês depois dessa viagem, um mês depois do campo, esse material pudesse ser novamente revirado e transformado em algum material. Então, ali, nesse primeiro momento, uma das coisas que o Bunier mais frisava era ser o mais próximo possível daquela mimesis, daquela pessoa observada, para que quem estivesse nos vendo, ele tivesse a mesma sensação que eu tive no campo. Não vou trazer para o corpo a sensação da minha observação, a sensação do que eu vivi. Eu vou trazer o mais próximo possível do que foi observado, para que a pessoa que assiste, sim, possa ter uma sensação aproximada. Falando dessa maneira, parece tudo muito objetivo, muito mecânico. Eu vou, observo, coloco no corpo. Mas é importante que uma camada fundamental, desde esse momento, mesmo quando nesse momento a coisa era mais objetiva e precisa, desde esse momento o que nos importava era o que se passava entre esse corpo aqui, essa Cris que observa, o outro que é o que participa desse encontro comigo, como alguém que tem sua subjetividade, suas particularidades, e o que eu trago para a sala é justamente o que acontece entre esse espaço esse deslocamento dos dois vetores, né? Para que esse entre é o que seria a matéria, né, de criação. Mas, nesse momento, a gente tinha muito claro essa objetivação na maneira de trazer esse material para o corpo. Isso muito claro com relação a onde é que coloca o peso, o andar parte de que direção, joelho, quadril, qual é a projeção, quais são os vetores, retrações, como passar, como ligar de uma ação para outra. Então, isso era o que a gente ficava pirando e construindo, e desse material aí
surgiu tal qual Apanha-Mão do Pé, que foi o primeiro espetáculo de Mimes. Então a Dona Maria, ela vem desse momento. Ali, para mim, o desafio ela é uma senhora de 80, 90 anos, acamada, e eu ali no meu corpo de 23, 24 anos, para mim o desafio era de que maneira eu trago esse corpo, essa idade, para minha musculatura tão jovem naquela época, quais são as tensões, a qualidade da voz, o ritmo, a respiração. Então foi um espaço super desafiante trazer para esse corpo não a casca, né? Trazer essa corporeidade ali no dentro da musculatura. Então essa é a primeira, isso foi em 93. A Dona Maria, ela fez parte depois do Café com Queijo, um pequeno trecho, fez parte do Contadores de Histórias. A maneira com que a gente trabalha essas matrizes, entendendo aqui que matriz não é algo fixo, mas algo que está em constante recriação, ela me permite ter no corpo de uma maneira muito encarnada, de maneira que eu possa colocar esse material em diferentes situações, em diferentes contextos, e ele é vivo e é recriado a cada momento. Então, Dona Maria é alguém que faz parte do Serestando em 2013 e que ela surgiu e foi criada em 1993. Então, isso também, para mim, é um desafio tê-la no meu corpo, envelhecendo junto comigo, de alguma maneira. A segunda viagem e a segunda mulher que eu trago para o Serestando Mulheres é a Dona Maroquinha. Dona Maroquinha eu conheço em 1997, quando a gente foi para o Amazonas. Ela é do Rio Negro, e com a Maroquinha a gente ainda tinha esse desafio na Mimes de manter a observação, manter a fidelidade. Ao mesmo tempo, eu me sentia capaz em desenhar uma partitura. Também a gente tinha desse momento em que a partitura física era algo muito importante, era um trilho muito importante na construção. Desenvolver uma partitura de ações muito mais fechada e lapidada do que eu fiz com a Dona Maria. Dona Maria é como se eu entrei dentro de algumas qualidades e essa qualidade se estabelecia nessa relação. Ali com o público, tinha um pequeno roteiro, mas eu não tinha uma precisão que com a Dona Maria, com a Maroquinha, foi possível. Então, ali já era um momento da mimesis em que eu estava explorando como era, principalmente, não só reter essas ações físicas, mas também dançar por entre cada uma dessas ações. Esse material também vinha a partir de imagens das fotos, como era a Dona Maroquinha andando, Dona Maroquinha sentada, como coça a cabeça, qual é a atenção, e a partir dali fazer a ligação entre uma ação e outra, explorando diferentes ritmos, intensidades, tentando ao mesmo tempo manter essa corporeidade Dona Maroquinha, que veio desse encontro Corpo Cris, Corpo Maroquinha. Até esse momento, elas vivem essas matrizes nesse pequeno espaço. Dona Maria numa cama, Dona Maroquinha numa cadeira. Então ela não tem uma fluidez de sair com ela, de fazer com esse material outras... Ela vive nesse território. Essa partitura é fechada, ao mesmo tempo aberta para a relação, mas ela não tem um livre improviso dentro dela. Ela tem... Ali, nesse momento, a busca era justamente como a partir de um trilho afinadíssimo, eu manter a abertura nessa partitura, de maneira em que ela não fique mecânica e que ela respire o tempo inteiro, em que ela seja dança o tempo todo e que mantenha aberta a relação no presente com o público, ao mesmo tempo dentro de uma partitura fina. Então, a criação nesse momento, ela vai muito dentro do micro, dentro desse espaço do micro, porque no macro ela passa por esse trilho. E esse trilho, por incrível que pareça, me deixa absolutamente livre, porque eu não preciso pensar naquilo que eu tenho que fazer, eu tenho um trilho muito claro que me abre a percepção para o jogo e para a relação naquele momento. Parece paradoxal, mas é exatamente isso que, para mim, essa partitura traz. Então, esse momento da Mimes passa por aí. Então, esse segundo momento, a gente foi para o Amazonas, para o Rio Negro, ficamos alguns períodos numa comunidade indígena, com os índios tucanos, a gente foi até a divisa, e dessa viagem nasceu o espetáculo Afastem-se Vacas que a Vida é Curta e Café com Queijo.
Nesse momento também, para que essa partitura fosse possível, o mesmo refinamento também é com relação à voz, entendendo que a ação física está conectado, né? Voz e corpo, sem essa separação. Também na voz, o nosso suporte, que é nas gravações, cada um também precisou desenvolver uma maneira de fazer essa transcrição. Uma coisa é essa transcrição das palavras, em que eu transcrevo o texto da pessoa observada, dos encontros, que são múltiplos numa viagem. Quando eu volto para a sala de trabalho, eu elejo quais são os materiais com que realmente eu vou trabalhar e desenvolver, isso sem pensar em espetáculo. Isso é um processo anterior, é um processo em que eu chego de viagem, a partir dali eu tenho aquele leque de encontros e tenho que me aprofundar em alguns deles. Nesse momento, a voz, ela é muito mais, escapa muito mais do que a ação física, que tem uma concretude, né, diferente. Os apoios para a voz, eles se apoiam, a mim me parece muito mais fluido, então, às vezes, um pouco mais difícil de reter. Então, parte disso vem da anotação, por exemplo, do texto, porque uma das buscas nesse momento também era a fidelidade ao texto que foi gravado, que foi coletado. A partir dali eram feitos recortes e colagens e fazer uma composição. Por exemplo, Dona Maroquinha, no espetáculo, ela aparece com 5 minutos, então eu tenho 5 minutos de uma edição de textos, e a partir daí, a anotação também da voz, ela é quase uma partitura musical, onde eu ouço inúmeras vezes aquela gravação, e ali eu consigo pontuar onde é o agudo, onde é um respiro, onde a voz vai para dentro, para fora, de maneira que cada um possa ter o seu colorido. Porque uma das questões também que a Mimesis permite é justamente que a colagem dos materiais ela possa ser misturada. Eu posso pegar a voz da Dona Maroquinha e colocar no corpo da Dona Maria, como posso pegar os olhos da Dona Maria e encaixar com o andar da Maria Luísa. Ou seja, ela permite que esse material tenha uma autonomia e que ele possa ser feito uma colagem múltipla. Então esse é um dos, para mim, dos grandes baratos assim da Mimes, é essa possibilidade múltipla de colagem, de sobreposição de materiais distintos. Então a voz ela vem nesse percurso então de como igual o corpo, né, de que maneira ter esse único da voz. Pra vocês entenderem um pouquinho isso, vou passar por algumas delas, só para a gente brincar um pouquinho, para sair um pouco só dessa falação. Vamos fechar o olho? Fechem os olhos, se puder, tá bom? Porque aí a gente vê só escuta. Vamos fazer esse exercício. Minha filha, faz tempo que eu não recebo uma visita. Não vejo gente. Tá tudo mudado, né, filha? No fim do mundo vai vir o Cristo e o Anticristo. O Anticristo é o Saci Pererê, né? Essa foi a Dona Maria. Meu nome é Maria da Conceição Pomelo, seu criado. Chama eu Maroquinha, apelido. Maria Chorona, Maroca Chorona. Essa foi a Dona Maroquinha. Muito legal, Eu tô com... Desde 22 anos que me acumulei aqui na cidade do Novirão. Eu sou do Madeira, é longe, Manicoré. A minha mãe ela é do Belém do Pará, era paraense mesmo. Nasceu lá e batizou-se. Bom, a Visulina era irmã de meu pai. Bom. E tinha uma mulher que vira mula sem cabeça, pela Semana Santa, né? Aqui está, Teotônio. Teotônio Ferreira. Eu tenho mais de 100 anos. Eu não sei o que eu tenho, que eu não sinto nada. Eu dedico a minha vida, meu Deus, a meu próximo e a minha pátria. Eu não sinto nada. Já falei, pessoal, só falta morrer, gente. Só falta morrer.
que tá me olhando, hein? Tu é sapatona, é? Vou chamar a polícia, hein? Vou chamar a polícia. Pronto. Bom, aí foi Dona Laranjeira, foi Zeni, foi seu Teotônio, um pouco brincando um pouco, né, para mostrar o quanto é como uma partitura mesmo musical, né, como cada um tem assim a sua notação e como dali a gente pode brincar e colar e misturar. Que venha o Saci Pererê, alguém falou aí. Bom, aí o próximo momento, a próxima mulher que eu trago para o Serestando é um pupurri delas, já é um copo da rua. Nesse momento da viagem, nesse momento foi mais ou menos em 1999, Raquel, eu e Naomi, a gente tinha acabado, a gente fez uma viagem, o Lume, para Israel, e ali a gente foi visitar os museus e os espaços e tal, e no Museu do Holocausto a gente encontrou várias imagens que eu olhava e falava, gente, isso aqui podia ser Brasil, as fotos do gueto poderiam ser o que a gente vê muitas vezes nas ruas das nossas cidades. Então a gente voltou com isso muito dolorido, impregnado, e quisemos ir a campo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, nesses espaços, e encontrar as pessoas em situação de rua. Foi, claro, um processo muito doloroso, primeiro de você se abrir, né, para esse espaço que você normalmente passa, olha pelo canto do olho, entrar, olhar, sentir o cheiro e voltar para casa foi uma coisa muito profunda e dolorosa para cada uma de nós e muito desafiante, porque para ir para o interior do Brasil, para ir para Tocantins, para o Amazonas, é aquilo, você bateu na porta, bora lá, pode entrar, vamos tomar um café, almoça comigo. A rua era isso, o que você está me olhando? Você é sapatona? O que você está fazendo? Você está querendo saber de mim por quê? Você vai me tirar desse lugar? Era um espaço de confronto o tempo inteiro. E claro que para a gente me sentia invadindo as pessoas dentro da casa delas, mesmo que a casa dela fosse aquele espaço na calçada. Então, a maneira de observar, de estabelecer contato, ela era absolutamente diferente. Ali a gente já não tinha mais isso de ficar... A gente já tinha um desafio naquele momento que não era observar cada uma das pessoas, colocar no corpo, igual tinha feito nas viagens anteriores. Para a gente, nesse momento, o desafio era tentar entender se, a partir desses encontros, dessas reverberações, a gente conseguiria, de alguma maneira, mapear e corporificar os estados de energia, os corpos vibratórios, menos que a fisicalidade, menos que observar a Dona Maria. Então, o desejo nesse momento era justamente de codificar, de entender de que maneira era possível codificar essas qualidades de energia observadas na rua, das afetações todas, e voltar para a sala de trabalho, e no processo de relação, de improviso, nesse trabalho era eu e Raquel, nesse processo de relação é que viriam as matrizes e as ações físicas. Claro, impregnado de toda essa carga, né, vivenciada na rua, desses encontros, a gente... Então, esse corpo que é o da rua, ele é muito mais híbrido. As matrizes que surgem não surgem a partir dessa imitação exata e precisa de uma pessoa. O texto é também como chama isso? Bricolagem, um híbrido e esse corpo construído. Então, essas qualidades, no Serestando isso aparece também dessa maneira, eu tenho como se estações por onde eu passo, mas é um material que me permite o improviso e a relação a partir dessas qualidades, sem passar por uma partitura precisa como foi a da Dona Maroquinha. Não que isso signifique que o material é frouxo ou solto, mas ele tem um espaço de relação e de abertura muito maior pela própria maneira com que o material foi codificado e observado nesse processo de construção. Então, no Serestando, ele entra com esse corpo. A gente ia, de alguma maneira, catalogando e dando nomes a essas matrizes, tipo corpo louco, corpo esquizofrênico, era muito claro as pessoas que tinham acabado de chegar na rua, seja pelo cheiro, seja pela aparência física, mas por uma qualidade no olhar, na corporeidade, pessoas que estavam há muito tempo, que já era um olhar que você passa e ela não está lhe vendo, o lixo é a pessoa com quem ela fala, o cachorro é o parceiro, e você está atravessando aquele espaço.
o corpo drogado, né? Muitas pessoas também que ou álcool ou drogas, então também tinham qualidades de tensão muito específicas, de tempo, de ritmo, de textura dessas corporeidades. Então ali também eram outros desafios que se apresentavam. Quando eu disse lá atrás o quanto a mimesis, esse olhar do fora, foi fundamental para o meu trabalho, é como se de alguma maneira quase tudo a partir dali que eu crio tem relação com esse olhar, com essa abertura do olhar para se impregnar com esse fora, e a partir dali essa matéria ser movida. Então a pesquisa de campo para mim sempre foi fundamental, esse espaço do encontro, do sair, do se deslocar do próprio casulo e se expandir. Para mim foi muito interessante desde a primeira viagem, porque quando a gente foi para Tocantins, encontrei pessoas que falavam sobre a mula sem cabeça, Saci Pererê, como seres que realmente, esse muro foi destruído pela mula sem cabeça, etc. Eu chego em casa, minha mãe ainda era viva na época, minha mãe era da roça, eu chego e conto para ela, mãe, não acredito, conheci uma pessoa que diz que mula sem cabeça existe. E ela fala, na roça, no sítio que eu morava, é verdade, também tinha isso, e papapá. E eu, caraca, minha mãe aqui do meu lado, e eu precisei ir lá do outro lado do país para ver aquilo que estava do meu lado. Então, nesse sentido, me trouxe muito esse olhar de qualquer lugar que você coloca ali a sua lupa, para realmente escutar, ouvir, ver, ali tem algo que pulsa. E precisei ir para longe para poder reconhecer qual era o espaço que estava ali do meu lado. Então, para mim, a pesquisa de campo Eu vou ler só uma coisinha rápida sobre pesquisa de campo, mas não é sobre conceituando nada, mas é um textinho livre que eu, há um tempo atrás, como se para mim ele me sintetiza essas experiências todas, é bem rapidinho. Pesquisa de campo. Tomar café com queijo ralado, quente, frio, forte, fraco, doce, muito doce. Eu odeio café. Tomar banho pelada no Rio Negro, em meio aos índios tucanos e dessanos, sendo picada por piuns e carapanãs, sob o olhar das freiras do povoado. Dormir na rede, na mata, no barco, na maloca, na sala improvisada em quarto. Dormir no ônibus, na praça, no ponto de ônibus, no colchão mole, na pousada, na casa de amigos, na cama, no chão. Fazer xixi no mato, no rio, no buraco, no banheiro sem porta, na estrada, no bar da esquina e, de vez em quando, na privada. Comer biju, tapioca, pão amanhecido, suco em pó, margarina, carne, arroz, feijão, macarrão, comida fria, no prato, na bacia, na cuia, com as mãos, com colher, com bala dentro, não comer. Tomar pílula de alho, cachaça, vitamina C, vacina contra a febre amarela, tétano, quimeda, malária não tem vacina. Não se mostrar mulher, bermuda comprida, calça larga, camiseta folgada, levar cantada, passada de mão, elogio, mimos. Comer comida quentinha e saborosa na casa da dona Cleusa, da dona Benta, do seu Justino, da dona Angélica, do seu Cassimiro. Dançar súcia, catira, trupé, sozinha, em bando, tocar flauta, tambor, reco-reco, chocalho e latinha de leite. Ouvir choro, cuspida, tosse, gemido, sanfona, cavaquinho quebrado. O que é que você está me olhando? Você vai dar um jeito em mim? Para mim me cuidar? Vai me tirar desse departamento que eu estou nele? Vai dar um jeito? O que você vai fazer para me tirar dessa situação? Sai para lá, eu não gosto de ninguém de perto de mim. Quando é que vocês vão voltar? Participar da festa do Divino Espírito Santo, das caixeiras da guia, da vinda do prefeito, do Dia das Mães, do Dia dos Aposentados da fábrica, de São Cosme e São Damião, da missa. Contar 70 picadas de pium no corpo, ter diarreia, alergia, manchas na pele, febre, perder 3 quilos, engordar 3 quilos. Ver o céu mais estrelado da sua vida numa noite em que o gerador elétrico pifou e tanta estrela cadente. Enviar uma carta para a Maroquinha, moradora da Casa Rosa de Madeira ao lado da prefeitura, e receber resposta. Receber notícias. Seu Teotônio morreu, Dona Maria morreu, seu Renato Torto morreu, Maroquinha morreu, Dona Conceição virou crente. Trazer de presente na mala uma lata de doce de mamão, polvilho, biscoito, banquinho, cesto de palha, colar de miçangas, fotos da família, lembranças, cheiros, roupa suja, lama, saudades e que bom voltar para casa. Se perder,
se encontrar no outro, ser outras. Bom, seguindo. A próxima no Serestando é a Pau, que ela surge, na verdade ela não veio da observação, ela surge num trabalho dirigido pelo Norberto Presta, e ela faz parte do espetáculo que seria De Nós Sem as Coisas que Não Existem. Nesse momento, a pesquisa de campo foi numa fábrica de chapéus, aqui de Campinas, a fábrica Cury, que infelizmente já fechou. Naquele momento ela estava no último fôlego, e a gente fez todo o processo de pesquisa na fábrica, que ainda existia, que foi uma viagem fantástica, no tempo mesmo, que é uma fábrica antiquíssima, né, de fabricação de chapéu, quando se usava chapéu no auge, foi uma fábrica importante, e a gente fez visita para os aposentados, os trabalhadores da fábrica. Ali a gente queria, ao mesmo tempo que queria estar trabalhando a observação, como sempre, também criar uma fábula, uma ficção, a partir daquilo que a gente observava. Pensando que Café com Queijo, Contadores de Histórias, também a dramaturgia toda do texto estava vinculada a trazer para a sala tudo que foi observado. Não tem uma ficção no sentido de criar uma história, uma dramaturgia fictícia para compor aqueles copos. Era uma coxa de retalhos a partir do observado. Aqui a gente já tinha o desejo de construir uma ficção, criar figuras que fossem a partir da observação e também desse encontro na sala. Diferente do que foi o do processo da rua. Era um outro desafio. A Pau, ela surge dentro disso, e aqui no Serestando eu costuro ela com uma outra coisa que eu vou dizer. Mas só para traçar esse fio aí da mimesis, o nosso último trabalho, Kintsugi Sem Memórias, que até teve uma pessoa aqui que falou que assistiu, a pesquisa de campo, ela já foi... o tema eram portadores de Alzheimer, um dos temas. O tema era memória, esquecimento, como sempre, é por onde a gente passa, e eram pessoas com portadores de Alzheimer. E a gente foi para visitar famílias, né, que se abriram para nos receber, claro, e fomos também para a Colômbia, para Angostura, que é um micro povoado da Antioquia. O Dani Pérez acho que está aí também, me parece. Ele foi um dos nossos guias, é um super querido amigo e que nos acompanhou na viagem. E lá Angostura tem uma concentração muito grande de pessoas com Alzheimer precoce e que hereditário. Então são pessoas muito jovens e às vezes a família inteira, o pai, a filha, o irmão, tem Alzheimer. Então é uma conjuntura muito específica e a gente foi para esse lugar. Já estamos numa outra fase da mimesis. Já não mais a gente foi para observar, mesmo porque o território do Alzheimer é, claro, muito mais delicado, né, com relação a isso de fazer essa transposição de uma corporeidade. Em nenhum momento foi essa nossa busca. Então, já a pesquisa de campo, nesse lugar, nessa cidade, já foram ações em que a gente tratava desse tema da memória com pequenas instalações. A gente foi com um gravador e perguntava para as pessoas qual era a memória que elas não gostariam de esquecer. Então, a gente fez um grande compêndio de gravações, que depois a gente fez uma colagem delas e saía com caixas de som pela cidade, pelo pequeno povoado, é bem pequenininho mesmo, projetando essas vozes de memórias que cada um dizia. Claro que tem aquilo, a minha mãe que eu não queria esquecer de quando eu era jovem, de quando eu descobri isso. Fomos até o cemitério da cidade, ali no cemitério também fizemos um passeio projetando essas vozes para os que não estavam mais ali, mas que de alguma maneira eles estavam presentes nas memórias que as pessoas nos falaram. Fizemos uma grande instalação, uma teia grande com fios, onde as pessoas escreviam também em papéis e pregavam com pregadores quais eram as memórias também que elas não gostariam de esquecer, além de visitar pessoas e famílias com Alzheimer. Estou dizendo isso um pouco para traçar muito rápido aqui, né, uma linha de como o processo e a pesquisa ela é móvel, fluida, e ela está sempre se atualizando e se recriando e ganhando outras nuances de acordo com o momento da pesquisa. Bom, a próxima mulher no Serestando, que é esse Copo Velha, eu vou pular, na verdade, porque nesse momento seria a Nathalie, mas eu vou inverter a ordem aqui falando e vou para o Velha, porque ele segue um tempo, uma linha cronológica um pouco melhor para essa fala. Nesse momento, a Velha, ela traz o encontro com o Butô.
ele não surgiu depois de tudo isso, né? Essa linha cronológica não é linear. Então, o Butô eu fui encontrar lá em 1995 com a Natsu Nakajima, que foi a primeira pessoa com quem eu trabalhei também dentro desse contexto de pesquisa no Lume, que me apresentou o que era o Butô. Ela veio, trabalhou com a gente durante um mês no Lume, voltou em 2 momentos diferentes. Depois também a gente trabalhou com Anzo Furukawa e, por último, o Tadashi Endo. O Tadashi foi quem dirigiu Shizen Sete Cuias, que é um dos espetáculos que os 7 atores do Lume fazem parte, dirigiu outros espetáculos do Lume também e dirigiu o meu solo Você, que foi o meu primeiro solo, que foi meu processo também de doutorado. Naquele momento eu queria trabalhar com memórias de infância. O Butô, ele me traz muito fortemente o trabalho com as imagens. Eu não, de maneira nenhuma, me nomeio como dançarina de Butô, tá ali, ó, bem, com todo o respeito. Eu acho que, para mim, ele é um espaço de descoberta muito forte por esses 3 mestres com quem eu trabalhei, e eles me deixam muitas marcas que eu fui desenvolvendo pelo caminho. O trabalho com as imagens é, para mim, um dos mais poderosos. Então, ali com a Natsu na época trabalhou com a gente alguns poemas de Hijikata que eram codificados em uma pequena dança que tinha uma partitura em que as imagens das palavras eram transformadas em uma dança. Dentro disso, isso para mim sempre foi um processo que me fascinou, porque a palavra me instiga muito. E, nesse momento, trabalhar com os poemas de infância também era dentro dessa ideia de buscar esse devir criança, esse corpo criança. Eu faço esse processo de poetização de algumas memórias de infância e o Tadashi, junto comigo, a gente constrói essa dança. Nesse espetáculo, uma das corporeidades, ele se divide em 3 idades, que é a idade adulta, a infância e a velhice. Desses copos aí é esse copo velha. Para mim, na época, foi um desafio, porque, poxa, tanto tempo trabalhando com a Mimes, tanto tempo trabalhando com esses copos, com essa qualidade, né, do corpo idoso, era um desafio descobrir um outro lugar para não cair nos lugares onde eu já conhecia. E esse copo, ele surge de uma provocação do Tadashi. Ele chegou para mim um dia na sala e falou... A gente estava trabalhando, tinha tido intervalo, vai tomar seu café, volta para a sala, ele fala, ok, Cris, eu quero que você dance uma árvore com 1000 folhas ao vento. Falei, caraca, né, uma árvore, 1000 folhas ao vento, pô, trabalha esse processo da imagem. E aí eu fui lá, né, tentei, botei meus galinhos, né, toda árvore tem a galho, aquela retorcida, 1000 folhas ao vento, então botei aquele balancinho, né, no corpo. Eu fazia, e ele não me deu um tempinho para preparar, aquecer, foi no seco mesmo, picadeiro mesmo. Aí tô eu lá, aí ele, para, não tô vendo a direção do vento. Aí eu, caramba. Aí fazia mais um pouquinho, dali a pouco ele, mas a árvore ela não se move, o que move são as folhas. Então, aí nesse processo ele foi me detonando. Eu não vejo as folhas, não vejo a direção, a árvore não se move, o que se move são as folhas. E eu, claro que dentro do meu entendimento, compreendia que ele desejava ali que esse espaço à volta do corpo, esse espaço vibratório que é tão concreto para quem trabalha com o corpo, de tanto ser provocada, chegou um momento em que seja a raiva, seja esse vulcão, esse crescer que foi dentro, foi crescendo, chegou um momento em que eu consegui manter esse corpo imóvel e ao mesmo tempo fazê-lo se mover. Daí para mim caem fichas imensas do que era esse espaço à volta, de que maneira mover esse espaço, de que maneira essa vibração ser palpável e ser corpo e ser visível, claro que não com esses olhos, mas com esses olhos da percepção, e a partir dali criar uma atmosfera. Ele ia provocando em que espaço, onde está caminhando, criar essa atmosfera à volta, de maneira que esse corpo movesse o espaço sem se mover no espaço. Quer dizer, para mim, um movimento no tempo muito mais do que no espaço. Depois a gente pode desenvolver isso se tiver papo de doido aqui, tá bom? Mas para mim, nesse lugar, nessa corporeidade, é esse tempo dilatado que o Butô traz,
com essas tensões muito mais, num nível muito mais profundo na carne, esse espaço da vibração, esse espaço desse vazio que é totalmente preenchido, esse mover sem mover, essa tensão extrema, esse tempo lento, ou seja, ele tinha princípios em que ele dizia muito rápido, isso é rápido para você? Isso é rápido? Como se chegar a esses limites, a esse extremo cada vez mais, e a imagem o tempo inteiro conectada. Bom, então desse trabalho surge o espetáculo Você e essa figura, né, essa qualidade da velha, que é o que encerra o espetáculo Serestando Mulheres. E que traz essa conexão com o Butô. Então, esses encontros, eles corriam paralelos, os espetáculos, eles circulavam a partir de uma qualidade ou outra, ao mesmo tempo, o tempo inteiro. Quando eu falo lá na rua sobre a qualidade de vibração da observação da mimesis, está totalmente conectado com o que tinha sido vivenciado com a Natsu Nakajima a partir das imagens. Então, as coisas, elas são conectadas e se potencializam umas às outras. A última mulher é a Nathalie, que no espetáculo não é a última, mas que ela faz parte dos espetáculos Bem Intencionados, que já é um processo absolutamente diferente. Nesse momento, a gente estava instigado, o processo foi todo a partir de provocações que um ator fazia para o outro, não foi a partir da observação, foi a partir da sala de trabalho, como se a gente foi colocando máscaras, de fora para dentro. Peruca, peito postiço, batom, peito, um figurino, as camadas foram sendo construídas de uma maneira absolutamente diferente, que normalmente a gente entra no espaço de trabalho, na sala, sem nada, e a partir dali a construção vai vindo, a dramaturgia vai se criando, as ações vão se costurando. Nesse processo a gente queria justamente nos provocar a partir de outros princípios, de outro ponto de partida. Então um ator provocou o outro, a gente tinha uma caixinha onde colocava qualidades, cores, música, e cada ator teve que pegar 10 desses papeizinhos e construir uma figura que passasse, que compusesse com esses elementos todos. Ela veste rosa, veste tudo de uma cor, fala sem parar, fala com as mãos, amor reprimido, Fábio Júnior, coisas assim, totalmente... E a partir dali foi criando. Então nasce, para mim, né, a minha figura é a Nathalie, que é uma loira, de peito postiço, perua, a mestra dela é a Jane Fonda e a Danusa Leão, e Fábio Júnior, ela ama. Ela é construída a partir da relação de jogo e de picadeiro. É um picadeiro em que a gente ia para ali no foco, os outros atores ficavam ali provocando e a figura ia se construindo, essa corporeidade, seja essa história, qual é a relação, a partir disso. E a gente se colocava a campo com a figura. Então eu fui para, não sozinha, a gente em dupla, trio, para agência de viagem, para fazer cotação de passagem para Buenos Aires, a gente ia para baile, ia para padaria, cabaré, então para salão de beleza, fazer unha, vestido com aquela máscara, e essa relação de que figura é essa foi se construindo nessa relação do campo ali, dessa fricção da manicure de perguntar, você tem filhos? Porque é impressionante, essa figura ia à manicure e ninguém dizia, que louca é essa? Era uma relação como está se relacionando com qualquer uma dessas figuras exóticas que circulam no nosso cotidiano. Aliás, era muito mais interessante do que eu num cabeleireiro, era ótimo. Então, nesse sentido, a figura, você vai tendo que responder aquilo de uma maneira muito dinâmica. E a gente chegou a ficar, sei lá, 20 horas com a figura. E isso foi um processo muito profundo. De maneira que esse material hoje, para mim, eu posso passar o meu dia inteiro. Posso dormir de Nathalie, posso acordar de Nathalie, posso andar, falar. Ela me traz um material que é jogo o tempo inteiro. Então ela tem não só essa fisicalidade, ela não tem uma partitura, ela tem um repertório que me permite ser, se eu podia dizer, ser Nathalie o tempo inteiro, como uma persona que circula ali paralelo. E ela tem essa relação, principalmente nesse trabalho do Serestando, muito a relação que veio do clown, que é esse jogo de improviso com a plateia, de dica de beleza e papapá. Então o jogo é muito o que acontece naquele momento, é a relação que se estabelece. Então já é um outro desafio para mim ali.
É isso, acho que eu vou parar aqui, senão a gente não tem tempo para fazer. Nós temos algumas perguntas que eu já vou lançar para você. A Jéssica Kelly, ela perguntou assim: você falou da sua relação com a saúde mental, a loucura e a população em situação de rua. Ela gostaria de saber das apostas políticas do trabalho, as relações entre o trabalho de vocês, em especial na rua, e a loucura, a luta antimanicomial, o higienismo, as questões de saúde mental e pública e a arte de vocês. Como essas coisas se dão. Quando eu falei da loucura, acho que foi ali no início, na relação com a mãe, né? Em nenhum momento isso foi colocado como uma... No trabalho, deixa eu tentar dar uma volta um pouco para dizer isso. Por exemplo, no café com queijo, seja num dia, seja no próprio trabalho com a observação da fábrica, em nenhum momento a gente traz um discurso, eu acho que ele é absolutamente político, mas ele não é uma bandeira direta, somos a favor, somos contra, ou cuidem dos idosos, ou olha a situação das fábricas como andam, olha os moradores na rua como estão, olha os nossos idosos abandonados. Ele não vem a partir desse discurso, ou dessa fala, dessa construção direta entende? De uma construção em que esse é o tema central do trabalho, mas ele percorre como uma camada que eu acho que está subliminar pela maneira com que o espetáculo e com o trabalho é construído, com relação aos moradores de rua. No momento que você constrói uma dramaturgia em que essas pessoas são construídas na maneira em que a subjetividade é exposta, em que esse tema é escancarado e o público penetra de uma maneira que isso entra na carne, me parece que isso sai muito mais impregnado do que se fosse um discurso direto, em que quase eu diga para outra pessoa como ela deve sentir ou absorver aquele espaço. Então, esse espaço da provocação, ele é menos pelo espaço da denúncia de como isso está acontecendo, mesmo que ela esteja ali subjacente. Nós temos uma pergunta também, muitas pessoas, depois que você fez a leitura do texto, muitas pessoas se disseram emocionadas, que estavam chorando. Aqui na produção também, algumas pessoas, meu Deus, que texto é esse? E a partir disso, surgiram algumas perguntas, inclusive do João Armando, que é um dos organizadores desse encontro. E o João está nas duas salas. João, você pode abrir seu microfone? Cris, na verdade eu tenho duas perguntas, mas acho que elas caminham um pouco, enfim, vou fazê-las aqui. Na verdade, diz respeito à relação que se tem entre a mímese, enquanto eu vou até aquela pessoa, aquela matriz, e acabo sendo um bom ladrão de algumas características ou de uma certa essência ali, e me utilizando isso, e em qual medida eu me utilizo disso, respeitando essa matriz, respeitando essa pessoa, enfim, toda uma questão ética, e recrio sobre essa matriz, entende? Qual é a sua característica pessoal sobre essa mímese, né? E talvez uma outra pergunta seria da relação que você tem com a palavra escrita, qual é, em proporções, né, sei lá, essa relação com a palavra escrita, como alimenta a cena, como a cena alimenta essa relação com a escrita, e as coisas vão se autoalimentando. Enfim, era um pouco sobre isso que eu gostaria de te ouvir. Bom, isso da mimesis, né? Você usou a palavra ladrão, acho que ela é uma boa palavra. Acho que a gente tem que entender algumas questões. Primeiro, a relação de quando surge esse trabalho, né? Só uma coisa, quando eu falei da mimesis aqui, eu falei o tempo inteiro de pessoas, mas ela passa também pela observação de animais, hoje já desmembra. A Raquel, principalmente, tem um trabalho com monumentos, com figura, com estático, prédio, banco, praça, de como também trabalhar a corporeidade a partir dessas qualidades, daquela parede, dos furos, do mofo, do cheiro, da textura, e a partir daí construir estados. A palavra também como sendo imagem, e como a partir dessa palavra, dessa imagem, também fazer o processo da mimesis, e esse trabalho também de observação com os animais e com as corporeidades todas. Na época da rua, a gente também trabalhou com os babuínos, que tinham muita semelhança com algumas corporeidades e qualidades que a gente observou da rua. Então, só para isso também expandir. Com relação a isso da mimesis, claro que naquele momento, quando isso surge,
eu até hoje trago como, tudo bem, de bem intencionado, estamos todos, mas naquele momento, isso que a gente tem essa sensação desse roubo, né, de roubar quase que aquela pessoa e trazer para cá, primeiro tem que partir do princípio de que não é aquela pessoa que está sendo feita, é esse encontro, a corporeidade que surge é a partir desse encontro. Então, é a minha leitura a partir daquilo. Mas é óbvio que naquele primeiro momento em que eu queria pegar exatamente o mais próximo possível, gestualidade, inclusive o texto e tudo, tem essa coisa, essa leitura hoje que a gente próprio se provoca nesse sentido. Isso, como é isso? Né? Para as questões que hoje são lançadas. Essas discussões, elas são muito desse momento contemporâneo agora. Então, hoje, enquanto pesquisadora, eu também me coloco, será que eu faria daquela mesma maneira esse processo? Quando eu falo, poxa, não, esse espaço, né, de dar voz ao outro, o outro tem que ter a própria voz, quer dizer, todas essas discussões desse momento, talvez hoje uma pesquisa dessa não fosse feita da mesma maneira. Ao mesmo tempo, quando eu penso que um espetáculo como Café com Queijo não existiria hoje, porque a gente não se permitiria fazer a pesquisa dessa maneira, não só enquanto espetáculo, enquanto uma obra que não existiria, etc., mas enquanto a relação que esse espetáculo deflagra para nós e no mundo é muito potente. E ele é potente porque foi feito com esse nível de entrega e de encontro, e de encontro afetivo muito profundo com essas pessoas que a gente encontrou. Tanto que o espetáculo Café com Queijo volta para o Amazonas, quando completa 20 anos, a gente consegue um projeto com a Petrobras e volta para esses lugares. Várias pessoas já tinham morrido, os familiares vão assistir o espetáculo, a gente faz o espetáculo para o Mata-Onça, que é a pessoa que o Renato trouxe e corporificou no espetáculo. O Mata-Onça assistiu o espetáculo do lado do Renato e se reconhecendo ali, o Renato dizia, eu já teve 8 acidentes grávidos, e o Mata-Onça, eu também. Você é muito parecido comigo. E a gente dizendo, Mata-Onça, essa é uma homenagem a você, esse trabalho, nananã. E a partir dali, o que aquilo reverberava, seja nele, seja no todo, esse olhar para esse universo, para essas pessoas anônimas que estão lá no fim do mundo, que nem nunca ninguém tinha ouvido falar, ter uma voz, Maroquinha ter morrido e tá hoje no meu corpo, depois de tanto tempo, se recriando, não é a Maroquinha, é o meu olhar para a Maroquinha. Mas sim, eu roubei alguma coisa, se for nesse sentido, né? Ela tá aqui, a minha Maroquinha. Então, não sei, João, é roubo? Eticamente isso sabe, é uma questão que nos atravessa e que, claro, que na minha boa intenção, eu penso que foi um roubo bem utilizado, e sim, talvez não fizesse mais hoje da mesma maneira em função do que hoje a gente se provoca, né, as outras direções. E quando eu nomeio, por exemplo, essa pesquisa com o Alzheimer, já é também uma recriação de como ir a campo a partir de outros pressupostos, mas sem deixar de ir nesse espaço de se deixar polinizar, né, manter esse espaço de abertura tão profundo, de encontro tão profundo. E quando eu estou com outro, nesse encontro, eu não estou ali, olha como ela mexe a perna, ele está me contando a vida, eu estou contando minha vida, estou me revirando, quer dizer, é um espaço de troca que é isso. Dona Conceição, eu fui fazer serestando lá em Goiânia, que é onde ela vive, ela foi assistir, eu encontrei ela em 93, entende? Ela é a nossa fã e nos segue, a vida dela revirou, a minha revirou. Eu tinha 23, hoje eu tenho quase 50. Então, para mim, tá bem, sabe? A coisa da escrita, né, que é a outra pergunta. Para mim, ele é um processo em fluxo contínuo, que é aquilo que eu já falei. Eu não fico escrevendo o tempo inteiro e nem isso, mas é um lugar onde a criação se materializa muito. Então, quando eu trabalho com isso dos poemas de infância, por exemplo, é uma construção de imagens que ela é corpo o tempo inteiro. Então, essa transição entre a palavra enquanto imagem, enquanto textura, enquanto ritmo, sendo dançada, é um lugar que me estimula muito. Então, quando eu também trabalho o inverso, que é trabalhar a escrita, primeiro que para mim eu só consigo um pouco escrever a partir daquilo que me atravessou. Não consigo sentar e escrever sobre um tema teórico, abstrato, qualquer. Não consigo, é uma incapacidade mesmo. Para mim, isso tem que ter sido atravessado de alguma maneira
pelo meu corpo. Então, a partir dali, essa escrita surge. E tem momentos em que a escrita que um estado me leva a uma escrita que depois vira dança de novo. Entende? Então, ela tem essa via dupla aí. Claro que tem momentos em que a escrita, quando eu vou formalizar algo, um procedimento, uma metodologia, alguma coisa, ela é uma escrita um pouco mais objetiva, que precisa ter outros suportes, não só a poética, a narrativa e tal, né? Mas enquanto processo de criação, ela é um processo que me alimenta o tempo inteiro, dançar a palavra. Tem uma pergunta que é do Tiago. E o Tiago também faz parte da produção, da criação desse encontro, e ele também está nas duas salas. Eu queria aproveitar o gancho da sua fala para abrir para o Tiago e depois eu sigo com as outras perguntas. Tiago. Oi, Cris. Oi, pessoal. A minha pergunta, na verdade, que eu tinha até enviado aqui para a Drica, era exatamente sobre isso, sobre como é, né, dentro desse processo do trabalho com a Mimesis e desses espetáculos que vocês foram construindo, que você foi construindo, né, seja o espetáculo com o restante do grupo ou o Serestando mesmo, como se dá essa reverberação tanto para os espectadores que foram a matéria-prima, digamos assim, né, quando essas pessoas referências para o trabalho de Mimesis se encontraram com esse espetáculo, como isso lhe bateu, né, lhe atravessou esse encontro, porque é um outro lugar já, né, porque isso é a pessoa reinventada, é a possibilidade dela, quase como, sei lá, para os gregos era a questão de permanecer no tempo era muito importante, né, de ser lembrado, e de algum modo, quando você leva à cena essa recriação, essa invenção mimética do outro, o outro ele é como se o outro tivesse materializado no tempo, né? Ele ganha durabilidade e ele consegue ser visto por outras pessoas também, ainda que não seja ele mesmo. Eu acho que a pessoa deve se sentir contemplada. Mas a minha pergunta, então, é nesse sentido: como é para você, enquanto atriz, realizando esse trabalho em face da tua matéria-prima, né? E como foi para essas pessoas verem esse trabalho e verem vocês em cena, né? Se tiver mais algo a compartilhar. Bom, eu própria não tive a sorte de fazer para a Dona Maroquinha ou para a Dona Maria, porque já tinham falecido. Então, todas as figuras que eu faço no Café com Queijo já não estavam mais presentes. A Conceição, sim, que foi alguém que nos acompanhou, né, que eu conheci lá em 93. Quem fazia ela era a Raquel. E tivemos a possibilidade do Renato, que fez do lado do Mata-Onça, e a Raquel, que fez a Dona Maria, e a família da Dona Maria, que foi assistir, porque a Dona Maria também já faleceu. Outra Dona Maria, que é uma índia dessana. Então, para mim, foi... Primeira emoção de você estar fazendo ali, era um sonho sempre, claro, desde que o café nasceu em 99, era um desejo levá-lo para o Amazonas, para o lugar onde ele, né, onde tudo nasceu. Só que é caríssimo viajar para lá, etc. Não foi possível. Quando a gente consegue um edital como o da Petrobras, foi que o sonho acontece. Então, nesse momento, o espetáculo já estava com 20 anos. Foi uma emoção imensa. Por exemplo, o Mata-Onça eu não conhecia, porque o Renato viajou, enquanto eu estava no Rio Negro, ele estava no Rio Amazonas, então eu não tinha conhecido as pessoas que ele tinha conhecido. Ver o Mata-Onça, tem um documentário que a gente fez sobre isso, depois quem puder assistir, ter o Renato careca e o Mata-Onça careca, um do lado do outro, e você reconhecer aquele é como se eu conhecesse o Mata-Onça a minha vida toda, entende? Há 20 anos, e eu estava vendo pela primeira vez. Para o Renato, o que ele relata, claro, uma emoção imensa, um desafio, tremia, o Mata-Onça ali do lado, conversando com ele durante o espetáculo, porque também o Mata-Onça não tem essa convenção, né, teatral ali, para ele era tudo numa sala de visita, então ele participava também de alguma maneira. O que foi muito emocionante foi principalmente os familiares assistindo a Raquel fazendo a Dona Maria, por exemplo. Então, pensa você vendo a sua avó que já faleceu. Claro que a Dona Maria, ali, no corpo Raquel, é a recriação da Dona Maria. Mas ela fala em momentos do espetáculo em dessano, que é a língua original da Dona Maria. Para a gente daqui, para o público todo, é como se fosse uma música numa língua estrangeira. Lá, várias das pessoas ali em São Gabriel da Cachoeira que assistiram, entendem o que está sendo falado, entendem aquela língua, e de alguma maneira, acho que pela a Raquel ter sido fiel àquela vocalidade, o máximo possível que ela conseguiu se aproximar, aquilo era reconhecido. Então, o depoimento deles, que também tem nesse documentário, é muito emocionante, porque isso,
dentre tantas pessoas, é a minha avó que está aqui, ainda hoje, como se fosse mesmo uma perpetuação no tempo, né? Daquele ser que é tão único, né? Cada um de nós, quando morre, é uma maneira de olhar para o mundo que se perde, né? E como o café traz isso, como nesse momento da mimes, o texto da pessoa, como ela se nomeou, está presente, então é a partir daquele lugar que a fala vem, não é a minha leitura daquele texto, entende? É como aquela pessoa se nomeou, as palavras que ela escolhia para se dizer estão ali presentes. Cris, nós temos 3 perguntas que elas se assemelham, assim, que é da Ana Laura, do Christian e do Randi, ou Randi. Eles perguntam da sua relação, da sua forma de estudo com a rua. Pergunta se existe uma técnica de aproximação. Depois de você fazer essa pesquisa, como é que você volta para a rua, para perto dessas pessoas? A Ana Laura, também dentro dessa pesquisa de rua, ela pergunta se existe um retorno, por exemplo, para os moradores de rua. Quando vocês visitam esses espaços, se existe, de repente, uma forma de ajudá-los. Ele quer saber um pouco mais, se existe um método para essa forma de aproximação, para que possa fluir esse diálogo. Então, são essas 3 perguntas que se assemelham, querendo entender como que é a sua aproximação na rua. Esse trabalho, ele foi de 99, 2000, essa pesquisa foi feita. E uma dos grandes desafios e dores era justamente isso. Tinha um poema que na época ressoava assim como um sino gigante no ouvido, que era um poema da Alice Ruiz, que ela dizia: se eu fizer pão com a tua miséria, ainda te falta pão, para mim não. Eu posso dizer que nenhum retorno naquela época foi dado nesse sentido. Acho que a troca, ela aconteceu naquele momento de encontro, de parar, sentar na sarjeta e ficar uma tarde com uma pessoa conversando e trocando, mas naquele momento não tinha nenhum braço para mudar a vida de qualquer uma daquelas pessoas. Isso é muito delicado nesse processo de construção desses encontros. Por exemplo, a primeira viagem, quando a gente foi para o interior, encontramos a Alcângela, que era uma mulher que, no interior, pouquíssimas pessoas vivem na rua, pelo menos ali nesses pequeníssimos interiores. As que viviam são sempre cuidadas de alguma maneira pelas pessoas do próprio povoado. E a gente encontrou uma delas, que era isso, era cuidada por todos. Ela estava num processo adoecida, no hospital, que na verdade era uma espécie de casa, o hospital, e para a gente era isso o tempo inteiro, do que é que a gente deixa aqui, o que é que fica, qual é a nossa devolutiva, qual é essa troca, e o tempo inteiro era a sensação de incapacidade, de voltar para casa sem conseguir mudar a vida de ninguém. A rua, isso foi, claro, extrapolado ao limite, essa sensação de impotência, de o que é que eu mudo, o que diferença faz. E aí você entra nessas crises de não serve pra porra nenhuma o que eu faço. Então, nesse sentido direto mesmo, nenhum projeto específico em que, ou de levar, ou de nada. Em seguida, esse tema muda, vai para uma outra direção. Então, infelizmente, não fomos capazes de dar uma outra devolutiva, a não ser com a própria poética, a não ser trazendo esse tema para discussão, a não ser, a partir dali, arejar, mas dar uma devolutiva de mudar a vida de alguém, de criar nada, infelizmente. A última pergunta era... Tem uma coisa que é aquilo do olhar que eu falei, né? É um processo tão... eu não sei se vocês já fizeram esse exercício de caminhar um dia pela rua, pela cidade, para qualquer espaço, realmente vendo, realmente observando, realmente aberto para todos os atravessamentos do espaço, da luz, das pessoas. É um estado que, no final do dia, você está absolutamente exausto, porque você é atravessado o tempo inteiro, porque não é aquela do eu saio, vou sentir o vento, é de alguma maneira aquilo, ele passa por um espaço de realmente perceber o que está se passando o tempo inteiro aquilo está entrando, saindo, entrando, saindo, entrando, saindo, entrando, saindo. Na rua,
isso se dilata. O voltar para casa, absolutamente doloroso, porque primeiro é isso, você deixa, eu voltava, né, na viagem de pesquisa de campo, eu dormia na casa de alguém, dormia na pousadinha, dormia não sei na onde, isso quando a gente está no mato, quando está numa comunidade. Agora na rua, eu não tive a coragem, a gente não teve essa proposição de eu vou dormir na rua, ali do lado, não, eu voltava para minha casa, tomava meu banho, tirava aquele cheiro, comia. Então, isso era parte também do que era esse processo vivenciado. Isso era uma das fricções que o tempo inteiro nos desacomodava e criava atrito e que estava totalmente refletido no que virou, no que se transformou esse trabalho depois. Agora, hoje em dia, se eu saio para a rua, eu fecho. Não consigo, entende? Não tenho suporte para estar o tempo inteiro aberta como vivenciei esse processo. Não é que eu sou aquela que passa no óleo, mas sim, eu não estou ali, eu não sento na sarjeta com cada um que eu encontro, eu não pego cada velhinho e entro na casa e paro conversando. Ou seja, a vida, de alguma maneira, eu preciso fechar essas portas, porque no processo de pesquisa de campo, elas estão escancaradas. E essa troca é muito genuína, é muito afetiva. Então, não tem como, no cotidiano da sua vida, igual estar apaixonado, você não vai estar apaixonado o tempo inteiro, senão você morre, né? É esse estado de abertura. Então, esse voltar para casa é um, de novo, reatar, fechar, criar o seu casulo, a partir daquelas reverberações todas, claro. E que eu sou a mesma antes de ir? Não sou. Então, a cada vez é uma nova construção de si, né? Um novo olhar, um novo... se existe uma técnica, né? Um procedimento? Sim, se existe uma forma de chegar, existe uma técnica. A gente em vários momentos trabalha, né? O curso de Mimesis também, que tem a saída a campo e tudo, claro que num tempo muito mais curto, como são normalmente os cursos que a gente acaba ministrando. Existe uma certa preparação, muito com relação a essa ética do encontro, né? De que maneira essa abordagem é feita, esse encontro é feito, de maneira que não seja invasivo, de que não seja ofensivo, de dar espaço para o outro, de entender se o encontro realmente está acontecendo. Isso é muito na prática, e cada campo, ele determina essa maneira de encontro. É diferente a maneira com que eu me aproximo de alguém que vive na rua e de alguém que está dentro da própria casa, ou de uma pessoa que é um portador de Alzheimer e que o familiar está ali presente nos recebendo. São campos, e cada campo é o seu processo de escuta com relação a ele. A rua, ela é muito específica também, então essa maneira de abordagem, ela foi sendo experimentada e descoberta a partir de quais eram as minhas limitações de contato, quais eram os meus medos, quais eram as minhas dificuldades de relação, muito mais até do que o próprio espaço da rua, né? Ou não é tão, entende? O se aproximar de alguém, o chegar e travar um encontro que seja realmente genuíno, e não só esse ladrão, né? Mas que seja esse espaço da troca, existe um espaço de abertura e de aproximação que, como pressuposto, tem que ter uma escuta muito apurada e respeitosa. Então, nesse sentido, foi experimentando, e cada pessoa é uma pessoa, né? Não posso pôr a rua, sim, como se ela fosse um campo e que eu me aproximo da rua. Não me aproximo da rua, me aproximo da Dona Laranjeira, me aproximo da Rosângela, me aproximo da... E cada uma delas tem uma história de vida, tem uma dor, tem um mais aberta ou mais fechada. Alguns não estabelecem contato e simplesmente não estabelecem, e esse contato, né, não acontece. Então, é muito esse processo da escuta. Claro que com o tempo, como ele é um procedimento que acaba sendo, de alguma maneira, retomado, ele é recriado mais do que... você vai lá, o passo 1 é esse, passo 2 é esse. Não, isso não existe, mas existem sim, claro, âncoras, pontos de apoio. Você experimenta algo que já experimentou, ele cabe ou não cabe aqui, eu adapto, eu recrio. É muito mais nesse sentido de procedimentos do que uma técnica fechada com passo 1, passo 2, passo 3. Tem uma pergunta que ela já foi escrita faz um tempinho, que eu queria falar, que é do Lino. Ele fala assim: a relação com as fontes em loco foram fundamentais na estruturação do processo da mímese. Uma das definições possíveis de Aristóteles para a mímese é artefato, artificialidade, ou seja, criação ou construção de algo. O título do processo se advém disto?
Olha, eu até hoje tenho vontade de matar o Burnier se ele já não tivesse morrido, por ter nomeado esse trabalho de mimesis. Porque por mais que tenha esse processo da observação, da corporificação, esse processo ele já caminhou tanto depois desse primeiro momento onde isso foi nomeado, ele já ganhou tantas outras camadas, que esse termo da mimesis, que justamente traz essa artificialidade ou uma cópia, etc., normalmente ele nos limita com relação a essa expansão. Só que ele foi um termo que foi ali cunhado, ampliado e que nos diz, né, que não vamos, o que chamava de mimes agora vamos chamar de outra coisa. Mas eu não acredito que tenha vindo dessa origem, mas ao mesmo tempo veio sim daquele momento da pesquisa em que realmente o Luiz queria que a gente saísse desse espaço da sensação, do eu vou para lá e me envolvo com aquele campo e volto para a sala e ponho no corpo o que eu estou sentindo. Entende? Eu estou um pouco falando assim, meio satirizando, mas um pouco, naquele momento era muito importante esse aprofundamento de realmente aquilo ter essa fidelidade, mas no sentido dela ter uma profundidade e não ser a Cris fazendo, olhei, ele é assim, não, para ter o micro, ter os detalhes, ter onde é o coração dessa ação, qual é a qualidade específica de ritmo, de coloração, de vibração dessa pessoa que faz com que a Maroquinha seja a Maroquinha e não a Dona Maria. Quais são, entende? Essa construção. Então, acho que talvez nesse desejo tanto é que veio esse termo da mimesis. Cris, tem muitos comentários dizendo o quanto você é maravilhosa. É a Cláudia Machado. Ela diz que é muito bom te ouvir, que você fala de forma muito madura e muito bonita. Ela parabeniza pelo trabalho. Muita gente parabenizando você pelo trabalho, dizendo que se inspira em você, dizendo que você é entrada para pesquisa. Muitas pessoas que começaram a pesquisar a mimesis por sua causa. Uma pessoa falou assim, antes de finalizar, por favor, pede para ela indicar uma música para a gente sonhar essa noite. É assim, fala para ela indicar uma música para a gente sonhar essa noite, um texto para borbulhar nossos sentidos e um filme aleatório e um poema. Algo assim, possibilidades pessoais e próximas. Para você simples assim, né? Tipo, papum, né? Poema. Ai, não sei, gente. Talvez a Alice Ruiz, que veio para cá, né? Não sei nenhum nome específico que me vem agora de um poema dela, mas é alguém que eu gosto muito. Esse poema, né, que eu falei dela. Uma música, Dream, do John Cage. Muitas pessoas agradecendo a sua generosidade, dizendo que é uma delícia te ouvir. Eu também acho. Eu quero agradecer, Cris, porque abrir 2 salas e a sua disposição de estar nessas 2 salas, né? Uma sala tem um número menor de pessoas, e dessa generosidade, dessa fala, desse engrandecimento, como é enriquecedor te ouvir, a gente fica meio extasiado, assim, você ouve falar de pessoas, você até vê trabalho de algumas pessoas, e de repente ela está aqui falando com você, isso é muito bonito, isso é muito bom, e na verdade a maioria dos comentários do chat estão falando disso. Eu quero falar para vocês que estão nas salas, que o Jornada Teatral Existimos por Que Coisa, ele inicia-se lá na cabeça do João, né? Se reúne com os alunos, mas que por trás dessas pessoas que você vê aí, Flávio, o Tiago e o João, existe uma produção ainda de pelo menos umas 10 a 13 pessoas que neste momento estão mandando e-mail e gravando. São as pessoas que anotam as perguntas do chat, são as pessoas que correm para que tudo possa correr bem. Legal, Drica. Zoinho, Tiago, João, vou fazer uma fala muito breve, agradecendo aqui a Cris. Cris, realmente é muito importante, é mais do que gostoso, mais do que gratificante, acho que é fundamental ouvir a sua fala, porque traz uma experiência de vida. Eu acho que te ouvir falar é ouvir uma voz coletiva, uma voz de um trabalho coletivo que se dá dentro de um grupo, que tem uma história que interessa a todos nós, que somos fazedores e estudantes de teatro nesse país, neste momento. Portanto, ouvir você, te ver, saber do trabalho que você desenvolveu dentro
do Lume como se fosse um horizonte, Cris. Para nós, hoje, é olhar e ver que as perspectivas de vida que estão postas, elas não são determinantes. Nós podemos, sim, com os enfrentamentos que temos que fazer, com a coragem que temos que ter, construir uma perspectiva que não está dada, que é a perspectiva que eu tenho a impressão, que a perspectiva que nós temos hoje, ela está fadada ao fracasso, está fadada ao fim da arte, ao fim da educação, ao fim da vida. Portanto, a sua fala nos inspira, no meu ponto de vista, nos inspira a todos a viver, a acreditar na arte, a acreditar no teatro. Obrigado, Cris, é uma satisfação muito grande poder estar aqui com você, com todas essas pessoas hoje. Valeu mesmo. Agradecer por esse encontro, pela sua generosidade mesmo, de topar participar com a gente, de compartilhar essa tua experiência, né? Como o Flavinho falou, essa experiência coletiva mesmo, né? E a gente, acho que boa parte das pessoas que estão aqui, né, seguem o trabalho de vocês, acompanha, na medida do possível a gente vai tentar participar dos cursos que vocês oferecem, porque para além de ser uma referência que a gente, de uma história, né, de um grupo de teatro, de certo modo é uma inspiração para todo mundo que seja que está começando a fazer teatro, já faz muito tempo, enfim, porque exatamente acho que por esse lugar de generosidade que vocês têm sempre quando a gente busca encontrá-las para conversar, para trocar experiência, para aprender, isso é muito bonito e acho que só deixa mais potente esse encontro que a gente está realizando, né? Queria agradecer mais uma vez e mais tantas vezes que forem possíveis agradecer, Cris, pela sua generosidade, como o Tiaguinho falou. E queria fazer um pedido. Não sei se a professora Janete, o Raul está por aí, se a professora Thais está por aí, mas eu queria agradecer, vi que as duas entraram, participaram, queria agradecer a presença delas e de todas as outras pessoas também. E, Cris, queria pedir para você encerrar, como você muitas vezes encerra um dia de trabalho em sala com uma canção, e eu sei que não é todo mundo que vai poder cantar com você, senão daria um delay, um eco tremendo, mas eu gostaria que você nos presenteasse cantando uma canção da sua escolha, para que a gente possa, sim, sonhar com dias melhores, com essa alegria que possibilita o encontro contigo. E obrigado. Eu também queria agradecer todo mundo por estar aqui escutando, as provocações todas para mim são bem importantes. Então é um prazer, não é generosidade não, é prazer mesmo de estar aqui nesses encontros, viu? Podem convidar sempre que precisar. O Lume está sempre aberto, gente. A gente está aqui quebrando a cabeça de como é que esse curso de fevereiro, como é que em fevereiro a gente organiza algo para que as pessoas possam se encontrar aqui na nossa casa, se é que vai ser possível nessa conjuntura toda, mas de alguma maneira estamos botando a cabeça para funcionar, para algum tipo de encontro seja possível. As pessoas que quiserem também, que estiverem interessadas, tem os livros, né? Tem os espetáculos, a gente tem disponibilizado vários deles agora, porque essa fala também é toda tão rápida que passa pincelando por cima de um período tão longo que eu falar fica superficial. Então também eu acho que pelos livros e leituras também dá para quem se interessar, né, em aprofundar alguma das coisas que foi falada também é possível, tá bom? Eu é que agradeço. Uma música, João, tô aqui, qual música será? Tem alguma de algum curso que você fez, que você lembra que quer, que gosta? Olha, até tem, Cris, mas... Você cantar comigo? Ah, não arrisco. Só eu que vou pra fogueira, né, rapaz? El río está creciendo, creciendo, fluyendo. El río está creciendo hacia la mar, hacia la mar. Madre tierra, abrázame, un niño siempre yo seré. Padre cielo, guíame hacia la mar, hacia la mar, hacia la mar. Tá bom?